Jackson Silva, que tem mais informações direto da DH da Baixada, onde ele confessou o crime. Ô Jackson, é importante a gente ressaltar, e muito, em que a vizinhança e a família já sabia do perfil violento desse cara, não é? Boa tarde para vocês. Isabelle, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, a família era contra esse relacionamento. O crime aconteceu nas primeiras horas da madrugada de sábado, por volta de 1h da madrugada. Vários moradores e parentes estão consternados ali na área de Comendador Soares. Ao meu lado está o doutor responsável pela investigação, o doutor Williams Batista, mas antes de entrevistar o delegado, vamos ouvir o depoimento de Carlos Sandra de Oliveira, o acusado, para saber o que ele disse. Ele foi dormir comigo, entendeu? Aí a mãe saiu, aí ficou comigo lá, a criança, entendeu? Aí começou a chorar, eu fui e botei na cama. Aí eu fui, ela ficou chorando, eu fui e peguei e dei um soco nela, entendeu? Pra ela parar de chorar. Deu um não, deu mais de um, não é isso? 3 socos nela. 3 socos? Aonde? Qual região? Do lado aqui. Entendi, tu fez isso por quê, tu sabe? Fiz isso por causa que ficava descontrolado. Perdeu a cabeça? Usou droga, não? Não. Bebeu alguma coisa? Nada? Tá arrependido? Muito. Se arrepender na frente do delegado é muito fácil, né, meu amigo? Vou voltar com o Jackson, que tem mais informações agora sim, com a entrevista com o delegado do caso. É com vocês. Isabelle, o delegado falou o que mais chocou mesmo durante o depoimento é que ele disse que após espancar a criança de apenas 2 anos, a mãe chegou e encontrou a menina dormindo e ele falou que estava apenas deitada, que estava com um pouco de sono, mas depois, durante o depoimento, ele acabou confessando que a criança estava, na realidade, agonizando. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua entrevista, parabéns pela investigação que foi imediata. Assusta tanta frieza durante o depoimento. Boa tarde a todos no estúdio. Sem sombra de dúvida, né? Apesar de a gente já ter alguma experiência, já lidar com isso há um certo tempo, mas uma ocorrência como essa, envolvendo criança, envolvendo a maneira como foi, certamente impressiona. Como a polícia descobriu que ele era o acusado? Bom, o GELC 4 da divisão de homicídio estava de plantão, né, no sábado. Aí, aproximadamente no final da manhã, nós fomos acionados até a 56DP, em Comendador Soares, para onde o caso foi levado inicialmente. Chegou naquela unidade como uma morte natural, mas isso levantou algumas suspeitas. Nós fomos até o local, até a delegacia, apenas a mãe estava lá. Eu inicialmente já questionei a ela algumas coisas, perguntei o que tinha acontecido, tinha algo de anormal. Ela não reportou nada de estranho, né? Falou simplesmente que acordou e a criança já estava morta, né? Um outro filho presenciou e avisou a ela, mas já causou estranheza o fato do padrasto não estar na delegacia. Nós então fomos até a casa, já diligenciando para encontrá-lo, e chegando na residência fizemos uma perícia de local. Essa perícia inicial ainda não foi conclusiva, porque externamente a criança não apresentava nenhuma lesão de grande vulto, que pudesse já indicar ter sido um homicídio. Conversando com alguns vizinhos, eles também não reportaram nada de estranho naquela madrugada, ou até mesmo com relação à conduta da mãe. E montamos então uma engenharia para conseguir gerar o laudo imediatamente. A gente aqui na Baixada não tem um perito legista no plantão com a equipe, então nós conseguimos arquitetar com o Corpo de Bombeiros a remoção de cadáver para eles levarem imediatamente o corpo da criança para o IML. Conseguimos contato com o Dr. Marcos Ulisses, a quem eu agradeço aqui pessoalmente, que estava de plantão no IML no dia, e ele fugiu um pouco do protocolo e realizou imediatamente um laudo da criança. O resultado desse laudo já apontava uma hemorragia interna com laceração no pulmão, tudo isso fratura de costela, tudo isso decorrente de uma ação contundente. E assim, com o laudo na mão, e ele, que já na delegacia já detido, ele não viu outra opção a não ser confessar como ocorreu a prática criminosa. Doutor, não sei se o senhor está me ouvindo, boa tarde para você, muito obrigada pela participação, mas uma dúvida como mãe que assim como tantas outras, sem fazer qualquer juízo de valor, mas para tentar entender a história, e quem é mãe vai me entender agora o que eu vou perguntar para o senhor. A mãe chegou, ele falou que a criança estava dormindo, a mãe não checou a criança. Eu faço a pergunta porque meu filho dorme, sou eu que coloco ele para dormir praticamente todos os dias, e a cada 2, 3 horas na noite eu vou olhar para ver se ele está dormindo bonitinho, se está coberto, se não está. A mãe não percebeu a menina, já que ele disse que no momento em que ele disse para a mãe que ela estava dormindo, ela estava, na verdade, morrendo na cama, de forma, como você falou, agonizando na cama. Ela não foi checar isso? Ela falou isso para o senhor?
Opa, Isabelle, boa tarde. Na realidade, o que houve foi o seguinte, ele estava, uma pequena correção, né? Ele estava sozinho com a criança no momento do fato, ele agrediu a criança e todos foram dormir, né? E as outras crianças também, tinha mais algumas crianças com ele na casa. Assim que a mãe chegou, a criança já estava dormindo, ela não percebeu nada de estranho, ele também já estava deitado, ela deitou. Na verdade, ao longo da madrugada, ela percebeu que ele estava acordado e olhando para a criança. Ela perguntou para ele o que ele estava fazendo, ele falou que estava dando um cheirinho na criança e vendo como a criança estava. Ela sim desconfiou, foi até a criança. Segundo ela me reportou, a criança estava viva, estava dormindo normalmente, ela chegou ainda a cobrir a criança, não havia nada de estranho. E ela voltou a dormir. Aí na manhã, já na parte da manhã, por volta de 10 horas, um outro filho dela acordou falando que a Camila não estava respirando e o coração dela não estava batendo. Então, tudo isso demonstra ainda mais a crueldade dele e indica que, na realidade, a criança, a hemorragia que foi o que gerou a morte da criança, foi evoluindo ao longo da madrugada. Mas no momento que ela viu ele perto, que ele falou que estava apenas dando um cheirinho, a criança estava viva ainda. Muito obrigado, Isabelle. Muito obrigada. Você. Muito obrigada, Jackson. Doutor Marcos, a mim é importante a gente falar como esse caso, em que a vizinhança e a família já desconfiavam do perfil violento. Fato é que matou uma criança de 2 anos a socos, não querendo dizer, e é claro que essas pessoas já devem estar se perguntando isso, qualquer denúncia que tem que ser feita, briga de marido e mulher, se mete a colher sim para evitar tragédia, poderia ter evitado essa tragédia, né? Sem dúvida, Isabelle, a gente vem falando isso aqui há muito tempo. As pessoas vêm dando sinais. Ela não passa de um comportamento completamente pacífico para um assassino, para um assassinato. Ela vem xingamentos, pequenas agressões, e a gente deve meter a colher assim. Inclusive para mulheres, há um telefone específico para isso, o 180. Ligar 180 e denunciar sempre. E uma agressão começa em relação a uma criança de 2 anos é especialmente repugnante. Principalmente porque os outros irmãos, tanto é que o irmão estava na presença de outras crianças, também viram isso. É preciso denunciar para a gente não ter mais reportagens como essa.